Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia. Não só de Rondônia, mas de lugar, no mundo todo que me assiste pelo YouTube. Alguns em Israel, outros por parabólica também no Rio Grande do Sul, na América Latina inteira pela parabólica. Sei lá, vocês nos assistem das mais variadas formas, então muito obrigado a você que nos assiste nos mais variados horários que esse programa sai. Seja em rede aberta no estado de Rondônia, seja na capital também, além, em 2 canais na capital, né? São 2 canais de rede aberta, e o mundo afora, Brasil afora, né? Pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue abençoando você, e que eu já evoco Ele agora sobre nós, trazendo, né, justiça, paz, perfeição, saúde acima de tudo, com luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado o Bruno Almeida, ele é bibliotecário, mas ele é também doutorando e está trazendo uma luz sobre o trabalho da Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, eu ia falar. Né? Só porque eu não botei Maria, o nome da minha avó era Maria, eu gostava tanto desse nome, mas eu quis simplificar. Quarto de Despejo é um dos livros, né, que ela escreveu. E ele é uma ativista das causas negras, ela é uma escritora afrodescendente, acho que esse é um termo que pode ser usado. E nós vamos falar um pouco sobre essa cultura negra, que é tão pouco prestigiada, infelizmente, nos grandes círculos, né? Mas que, por exemplo, em Rondônia tem seu espaço garantido. Então, seja bem-vindo, tá? É um prazer conhecê-lo. Tá bom, Bruno? Se firme aqui no programa. Vou começar pela Camila. Muito bem-vindo ao nosso programa. Eu espero que em outras oportunidades você volte aqui para falar mais sobre o seu trabalho. Obrigado, tá? E quero parabenizar seu trabalho como bibliotecário, projeto de pesquisa, né? Você é estagiário de docência da professora Rosângela Hilário, que é uma grande pesquisadora aqui da causa negra, das mulheres, da negritude, das pretas, das empoderadas. E eu acredito assim que a luta do negro aqui no estado de Rondônia, apesar nacionalmente ainda de termos muitas lutas para conquistar, muito espaço ainda para ocupar, aqui a gente tem um espaço de debate bastante ampliado, a gente tem pessoas que realmente falam e representam os negros aqui. Então, muito bem-vindo. Obrigado. Thaís. Bruno, prazer imenso te conhecer. Hoje temos o privilégio de ter um baiano aqui no nosso programa, né, que está nos visitando e trazendo essa contribuição linda para quem já teve a oportunidade de ler Quarto de Despejo. Falar o Clube do Livro, aproveitando, o Clube do Livro de Porto Velho, ele tem uma das ideias é ler mulheres, né? Então, por isso, há uns 3 meses atrás, nós tivemos esse privilégio de falar sobre Quarto de Despejo, uma leitura muito linda, muito gostosa, que a Carolina Maria de Jesus traz brilhantemente, e eu tenho certeza que isso deixa o Bruno como que estuda o seu percurso, né, dela, motivado e feliz de trabalhar com uma escritora tão fantástica e brilhante como a Carolina Maria de Jesus. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Bom, eu vou chamar a vinheta, a gente vai começar então. Querendo saber um pouco mais sobre a tua trajetória de vida e o que te levou a chegar no Quarto de Despejo, tá bom? Por favor, Eudes, nossa vinheta.
Fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu objetivo e como é que surge o Quarto de Despejo, que é esse livro em sua vida. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gostaria de pedir licença aos meus ancestrais e minhas ancestrais, aos meus mais velhos e minhas mais velhas, e todos aqueles que vieram antes de mim nessa luta contra o racismo, machismo e homofobia, né? Eu sou o Bruno, sou da Bahia, sou bibliotecário e documentarista de formação, mestre em Ciência da Informação e doutorando em Ciência da Informação. Como eu cheguei ao Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus? Eu não conhecia a Carolina Maria de Jesus. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para Manaus. E em Manaus, eu estava na casa de um ex-companheiro e ele me apresentou a biblioteca dele. E eu fui pegar um livro da Clarice Lispector, que é uma escritora que eu adoro, para ler. E ele me perguntou, Bruno, você só lê as coisas da Clarice Lispector? E eu disse, eu adoro a Clarice Lispector, eu tenho um interesse por outros autores e autoras, mas a Clarice Lispector, ela fala muito comigo, ela fala muito para a minha vida e eu gosto de ler as coisas da Clarice. E aí ele me perguntou, você conhece a Carolina Maria de Jesus? E eu respondi, não conheço a Carolina Maria de Jesus. E aí ele pegou o Quarto de Despejo e me deu para ler. Eu comecei a ler aquele livro. E a mergulhar naquela história da Carolina Maria de Jesus foi como mergulhar na história da minha avó, da minha mãe e de outras mulheres negras que construíram esse país com dor, força, amor, prazer, luta, né? Então, era uma história de uma mulher, mas é uma história coletiva. Dali em diante, eu comecei a ler tudo sobre a Carolina Maria de Jesus. Eu tinha uma temática que não era essa para a minha tese, mas a Carolina passou na minha vida e disse que queria ser a minha tese. Então, eu fui atrás da trajetória dessa mulher e ela virou a minha tese, né? A Carolina hoje é o sujeito da minha pesquisa, não o objeto. E o que é que traz o Quarto de Despejo, né? Antes de falar um pouquinho do Quarto de Despejo, eu vou falar um pouquinho da trajetória da Carolina Maria de Jesus, né? Porque o Quarto de Despejo também é parte da história dessa mulher incrível, essa escritora fantástica, que eu sempre digo, para entender a Carolina Maria de Jesus, a gente tem que estar em uma encruzilhada, porque a Carolina nos possibilita vários caminhos, né? Eu digo que a Carolina dá uma tese na biologia, na matemática, na letra já dá várias teses, na ciência da informação, em toda a área do conhecimento, a Carolina dá uma tese. Essa característica de ser uma mulher multifacetada é uma característica potente da Carolina. Então, a Carolina ela nasce em 14 de março de 1914, no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Sacramento. E ela está em um contexto onde se está, no Brasil, vivenciando uma política chamada do café com leite. E a Carolina está nesse contexto ali, ela nasce nesse contexto. É um contexto muito triste para negras e negros, porque é um contexto pós-abolição. E nesse contexto pós-abolição, a professora Rosângela, em outro programa que eu assisti aqui, ela falou desse contexto pós-abolição, em que os negros e negras foram colocados às margens da sociedade. E a Carolina e sua família estavam também nesse lugar marginal. Então, uma mulher, né, casada com um grande fazendeiro, em 1923, ela se interessa pela Carolina, ela vê que a Carolina é uma menina inteligente e banca o estudo da Carolina em uma escola espírita chamada Allan Kardec, lá na cidade de Sacramento. A Carolina ela só estuda por 2 anos, mas foi o tempo suficiente para ela entender que a leitura e a escrita podia transformar a sua vida e ajudar ela a contar a história, a sua história e a história do mundo. E foi isso que ela pegou. Ela se baseou na leitura e na escrita que aprendeu em 2 anos e foi construir a sua história. Ela só estuda 2 anos porque a mãe dela, como as outras famílias de negras e negros, que vive nesse contexto, tem que migrar, né? Então, a família da Carolina vai migrar muito de cidade para cidade, procurando uma vida melhor, né? Então, a Carolina tem que ir. Então, ela
para os seus estudos, ela só estuda até a 2ª série. Então, a Carolina, ela vai ser presa, a família dela volta para Sacramento e ela é presa. E ela é presa por quê? Porque ela lia. Ela estava lendo na frente da sua casa um livro e disseram que ela estava lendo um livro de São Cipriano, né, que é um bruxo. Então, acusaram a Carolina de fazer bruxaria. E a Carolina não entende, porque ela é presa por pessoas que naquela época não sabia nem ler. Então, a Carolina passa com sua mãe um período na cadeia, e na cadeia ela tem uma vida dura, ela apanha, sua mãe também apanha, e ela tem, e na cadeia ela passa por muitas dificuldades. A Carolina é solta, e em 1937 ela migra para a cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, ela vai trabalhar na casa de um médico, e a Carolina, na casa desse médico, ela passa um bom período da sua vida, e em 1947 ela vai para a favela do Canidé, né? Que nesse contexto de 1947 começa a se construir as favelas em São Paulo. E a Carolina vai para essa favela. Por que a Carolina vai para essa favela? Ela fica grávida do seu primeiro filho, o João José, e aí as pessoas não aceitavam a mulher grávida para trabalhar, para fazer os serviços domésticos. Então, ela migra para a favela do Canidé. Na favela do Canidé, a Carolina, ela tem mais 2 filhos, né? O João, o José e a Veronice, que é a única sobrevivente do quarto de despejo, dos personagens principais. E ela passa a viver ali naquela favela. A Carolina, ela não queria viver na favela, mas ela foi empurrada para a favela. E a vivência na favela é uma vivência dura. Por quê? A favela é um ambiente de fome, é um ambiente de miséria, é um ambiente de desigualdade social. E a Carolina vai denunciar tudo isso de alcoolismo, de violência. E a Carolina vai denunciar tudo isso no quarto de despejo. Então, a Carolina, ela passa a viver como catadora de papel na cidade de São Paulo. E do lixo, ela consegue recolher alguns cadernos. E o que é que a Carolina faz com esse caderno? Ela começa a escrever a sua realidade. E essas dezenas de cadernos vai dar origem ao quarto de despejo, né? Quarto de despejo é um livro que a Carolina vai estar denunciando toda essa situação dela na favela e vai falar sobre essa desigualdade social, né, entre cidade e favela, né? Ela acha que a favela não é a cidade, porque quando ela está na cidade, ela tem um outro ambiente, e a favela não é aquele ambiente que ela espera, né? É o lugar onde se joga o lixo. E qual o lixo que a Carolina se refere? O lixo humano, né? A favela é como a sala de visita de uma casa. E a cidade é como a sala de visita de uma grande casa. E a favela é o quarto de despejo, né? O quarto de despejo onde se despeja todo o lixo, e o lixo humano. Então, em 1958, a Carolina, lá na favela do Canidé, vai se inaugurar um parque, e aí ela sabe que ali vai ter jornalista. E ela tenta muito falar que ela é escritora, falar que ela é poetisa, e ninguém dá ouvido a Carolina. E ela encontra um jornalista, né? Muita gente diz que é o Adálio Dantas que encontra a Carolina, mas é o contrário, é a Carolina que encontra e descobre o Adálio Dantas, né? Nesse contexto, a Carolina busca uma maneira de se mostrar. E aí ela arranja uma confusão com o morador da favela, e o morador da favela, e ela ameaça esse morador da favela dizendo: eu vou te colocar no meu livro. O jornalista, que não é bobo, ficou pensando: como é que uma mulher, em um lugar desse, nessa favela, escreve um livro? Isso é quase impossível. Deixa eu ver se essa mulher é escritora mesmo. Ele chama a Carolina leva ele no seu barraco, e ele vê que aqueles escritos da Carolina têm um potencial. E aí ele diz que vai ajudar ela a publicar o Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo é publicado em 1960, né? E é pela primeira vez o lançamento de um livro com favelados. Sobe uma Kombi da favela do Canidé, né, para o lançamento do livro da Carolina. Então, por início, é isso que eu tenho para falar sobre a Carolina Maria de Jesus no começo. Não tem problema, vou passar lá para a Thaís. Me encanta
essa história da Carolina Maria de Jesus, porque ela retrata, né, em 60, ela já consegue retratar o que nós ainda, em 2020, estamos lutando para que acabe, né? Ela traz pontos importantes do ser humano, da personalidade das pessoas, como elas se tratam entre si, né? Eu acho que isso é um ponto que ela deixa muito claro, que a diferença social é muito grande, né? E isso traz, para quem lê o livro agora, traz assim uma reflexão do que eu posso fazer, qual é a ação que eu vou fazer para transformar, para fazer essa mudança que tanto buscamos. Em 1960, Maria Carolina de Jesus já estava apontando, olha, precisa haver mudanças, e essas mudanças estão retratadas na minha vivência, no que eu vivi, no que eu passei, né? Então, é um livro que traz isso muito forte. E aí, eu queria que você me explicasse, porque eu nunca tinha ouvido esse termo e vou aprender com você hoje. Por que percurso informacional? O percurso informacional é um conceito novo que eu estou trazendo para a área da ciência e da informação, então eu estou criando esse conceito. É o quê? O percurso informacional é o percurso dos indivíduos, grupos de indivíduos ou instituições, no qual a gente vai analisar em um período de tempo e espaço o que esses indivíduos acessou, produziu, utilizou e disseminou acerca de informações, né? Então, quando eu trago a Carolina Maria de Jesus para falar do percurso informacional dela, eu vou analisar tudo isso, né? O que é que a Carolina produziu, o que é que a Carolina acessou, o que é que a Carolina utilizou de informação e como essas informações ajudou a transformar a sua vida. Então, isso é o percurso informacional. Então, a gente pode fazer o percurso informacional de qualquer pessoa, né? E eu escolhi a Carolina porque ela é uma escritora potente para fazer essa análise. Então, isso é o percurso informacional. Camila. Muito bom. Eu confesso que, particularmente, eu não conheço nenhuma obra da Carolina Maria de Jesus. Eu também não. Então estamos só dois. Estou aprendendo aqui agora. Eu estou aprendendo, mas eu sei sabe que ela me lembra? Deixa eu só fazer uma. A mulher da lata d'água na cabeça. Sim. Ela me passa essa imagem. Que não é porque ela carrega a lata d'água na cabeça, ela não tinha nada na cabeça. Sim. E ela foi lá e ensinou toda uma geração de empoderamento negro. Sim, a Carolina é a mulher que carregava o papel nas costas. A gente vai fazer essa leitura, né? Mas dá uma conexão, sim. E eu tenho formação em letras português pela Universidade Federal de Rondônia. E nós nunca estudamos uma autora negra na universidade. Isso é uma coisa assim que nós estudamos muitos autores, inclusive regionais, mas a importância da Carolina, para o contexto atual, é importantíssimo ser debatido. Olha só, ela vendeu mais de 10 mil exemplares, foi traduzido em 16 línguas seus livros, foi vendido em 46 países. É um livro de trabalho de história coletiva e denúncia social. Nada mais atual do que os tempos atuais. E aí, como pesquisador, eu queria que você falasse um pouquinho, até fizesse uma crítica, por que autores brasileiros, regionais, importantes, inclusive negros, são apagados em projetos de pesquisa, ou então como livros para inserir em faculdades, em escolas do nosso país. Então, Camila, essa é uma lógica da própria literatura na sua construção dos cânones literários. Mas tu vai responder isso depois do intervalo comercial. Tá. Então, continue conosco, é jogo rápido. É no A, outro K. Voar, navegar, jogar,
curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Camila, só repete a pergunta para ele, para o pessoal em casa se contextualizar. Por que não é inserido literaturas de pessoas como Carolina dentro das universidades públicas, dentro das escolas? Por que esses autores que são tão grandiosos se perdem na nossa educação? Então, Camila, a gente tem uma literatura que é construída de cânones literários. E quem são esses cânones literários? São homens brancos e ricos. Quem não performance essas características não tem lugar na literatura brasileira. Então, por isso que a Carolina não está na literatura brasileira. Por isso que a Carolina não está nas escolas, por isso que a Carolina não está nas universidades. Carolina é mulher, é negra e é pobre. Não há na universidade, nas escolas, caminhos para estudar essa mulher. Porém, a literatura produzida por Carolina é uma literatura potente. Carolina ela vai dar início a o que hoje a gente chama de literatura de periferia, né? Literatura periférica. Pela primeira vez, a gente vai ter uma literatura construída da periferia para o centro. É o olhar de uma mulher da favela, sobre a favela e sobre o centro. A gente tem Aloísio de Azevedo falando do cortiço, mas é um escritor branco, rico,
e que não viveu o cortiço, né? Só descreve o que é. E agora não, pela primeira vez a gente tem uma mulher negra falando do seu espaço. Então, o fator de ser favelada, negra, pobre e mulher tira a Carolina de ter esse reconhecimento como uma grande escritora brasileira. Eu concordo com você em relação a isso. E quando você falou de cortiço, eu ia até complementar, né? É a visão do autor do lado de fora para dentro da favela. É totalmente diferente de quem vive, convive e vê aquela realidade. Está lá dentro para fora, que é totalmente diferente, né? Principalmente porque no nosso país a gente sofre, de fato, com racismo e ainda existe aquelas pessoas que dizem assim, não existe racismo, né? E a gente ainda está batalhando por essa luta. E aí a gente percebe que em literaturas, né, se falta realmente um reconhecimento de pessoas como Carolina de Jesus. E fora isso, eu esqueci de dizer que a Carolina também ela só estuda até a 2ª série. Quem quer... A Academia de Letras não quer reconhecer essa mulher que estuda até a 2ª série, mas que tem uma literatura potencial, né? Ela vai ter, no livro Quarto de Despejo, quem fez a leitura, a gente vai ter palavras rebuscadas, mas também vai ter palavras que o nosso português, que a Conceição Evaristo vai falar que é para poucos, que não reflete o português geral do Brasil, vai dizer que são palavras que estão erradas, né? Mas que não são palavras erradas, são palavras que estão apenas se desviando da norma padrão. É isso. Perfeito. Bruno, eu queria que você rapidamente falasse qual é a importância para o movimento negro uma Carolina Maria de Jesus. Então, a Carolina, ela nem participou do movimento negro, ela faz o seu próprio movimento, mas é importante a gente ler essa mulher, né? Porque essa mulher é uma mulher referência para nós, né? É uma mulher que vai falar não só da vida dela, mas a vida de outras mulheres negras, né? É uma mulher que é mãe solo, né? É uma mulher negra na favela. Então, quando a gente lê Carolina, a gente vai se deparar com várias histórias de mulheres negras, né? Então, Carolina é sem dúvida uma das escritoras mais importantes para o movimento negro, né? E o movimento negro é a partir do movimento negro, né? Do movimento das mulheres negras que a gente está tendo esse resgate de Carolina Maria de Jesus. Eu sempre digo que Carolina, além de ser uma encruzilhada, é um poço que não tem fim, né? Então, todo mundo deveria ler Carolina Maria de Jesus. E eu também queria contemplar dizendo que o livro Quarto de Despejo não é um romance, como algumas pessoas vêm dizer. Quarto de Despejo é um romance? Não. Quarto de Despejo é uma autobiografia, né? É a Carolina contando da realidade. A Carolina, ela publica um romance chamado Pedaços de Fome, mas que não tem a mesma visibilidade do que o Quarto de Despejo. Por quê? Os críticos literários, os editores, queriam que a Carolina só falasse desse lugar de favelada. Queria ver a Carolina como uma favelada, né? E que ela só falasse desse lugar. Então, a Carolina ela não queria mais falar desse lugar, porque quando ela consegue publicar o Quarto de Despejo, ela consegue ter uma vida melhor. Ela não fica rica, mas ela consegue ter uma vida melhor. Ela sai lá da favela do Canidé e vai para Santana, que é um bairro de classe média. E ela quer contar como é a vida dela em Santana, né? O preconceito que ela vive ali naquele bairro de classe média. Então, ela vai escrever, né, o diário de uma ex-favelada, e as pessoas não vão dar visibilidade a esse livro, né? Como o Quarto de Despejo, que, como a Camila trouxe bem, está presente, foi traduzido em mais de 16 línguas, está presente em mais de 40 países e vendeu em 4 dias mais de 10 mil exemplares, né? Então é um livro bem potente, Quarto de Despejo. E a Carolina é mais reconhecida em outros países do que aqui, no nosso próprio país. E isso é muito triste. Concluindo, Camila. Bruno, parabéns pelo levantamento de pesquisa em relação a essa autora, que eu não conhecia, né? E que realmente a Carolina Maria de Jesus é uma representante da luta das pretas, né? Do movimento negro, da cultura periférica favelada, como as pessoas gostam de falar pejorativamente, e
e que ela precisa, de fato, ser inserida no nosso planejamento educacional, tanto na educação básica quanto nas universidades públicas, porque retrata, de fato, uma realidade. Quando a gente ingressa numa universidade pública, pelo menos no curso de letras que eu fiz, eu estudei muito literatura portuguesa e brasileira, autores, muitos homens, poucas mulheres e basicamente nenhum negro, entendeu? E muito menos uma mulher negra. E, lógico, nós focamos muito no regionalismo local, mas, de fato, ela precisa ser valorizada e esse trabalho precisa expandir. Eu desejo para você o sucesso na sua pesquisa e que o nome de Carolina cresça ainda mais. Obrigado, Camila. Tá isso concluindo? Bruno, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por ter atendido ao nosso pedido, assim, bem de última hora, mas a nossa intenção foi realmente trazer esse seu olhar sobre uma obra de uma mulher preta, né, e que tem a sua luta e que também você possa alcançar a sua meta com esse novo objetivo do percurso informacional, que é um termo que nós aprendemos aqui hoje no programa, e que você tem um caminho maravilhoso, cheio de luz, que 2021 seja um ano de renovação para você. E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Até o próximo programa. Obrigado, meu querido. Siga firme, tá bom? Felicidade para você, tá bom? Tá bom, obrigado. Nós que agradecemos. Fique à vontade, tá? Não terminamos o programa, mas se você terminar, você pode ir embora. Não terminou o programa? Tá, valeu mais uma vez, muito obrigado, tá? E saúdo todos os baianos na sua pessoa, tá bom? Bom 2021 de conquistas e vitórias e empoderamento. Obrigado. Tem Tá muito bom? axé. Muito axé. Com essas palavras eu concluo o programa de hoje pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.